Olá pessoal, aqui é o Matheus Cabu e hoje a gente vai dar início a uma série aqui no canal que eu já venho idealizando há um bom tempo, chamada Bruxaria para Iniciantes. A ideia não é que eu dê uma aula sobre bruxaria, muito pelo contrário. A proposta é que eu converse com vocês e dê conselhos para quem, como eu, busca esse caminho da bruxaria. A maioria das pessoas que estão aqui na internet, no YouTube, em grupos do Facebook, no TikTok, são pessoas que querem saber com muita ansiedade como começar nesse caminho. Eu vejo muita gente jovem, mas também vejo pessoas mais velhas que descobriram que a magia ela pode ser real, que a bruxaria pode ser algo do cotidiano e querem saber como estar nesse ambiente, como praticá-la. Tem muita ânsia, muita vontade, muito desejo. E isso pode ser uma armadilha muitas vezes. A gente pode cair em conteúdos que não são muito confiáveis, a gente pode se antecipar em processos, a gente pode querer realizar coisas que talvez nós ainda não sejamos capazes. E a ideia dessa série, Bruxaria para Iniciantes, é que a gente tenha calma, que a gente converse sobre as etapas e que a gente tenha consciência, sabedoria, responsabilidade sobre cada passo que a gente vai dar nessa jornada. E aí esse primeiro episódio não é necessariamente sobre a caminhada em si. É um processo que a gente tem que fazer antes de iniciar essa caminhada, que é se perguntar: por que bruxa? Por que eu quero seguir este caminho? Muitas vezes a gente assiste um filme, a gente lê um livro e a gente quer ser aquilo que a gente vê. No meu caso foi Jovens Bruxas. Eu tinha 12 anos quando assisti Jovens Bruxas e eu fiquei extasiado por aquilo. Mas será que foi só o filme que me chamou para esse caminho? Ou o filme despertou em mim sentimentos que já existiam? Eu acho que é legal a gente primeiro tentar identificar o que é que nos atraiu. Por que você veio parar nesse vídeo? O que você buscava? É um desejo que surgiu hoje ou que já caminha contigo há um bom tempo? Você tem vontade de desvendar a magia ou você quer fazer um feitiço para atrair dinheiro? Muitas vezes a gente vê pessoas nos conteúdos que nós publicamos sobre bruxaria que estão procurando receitas, feitiços, que querem um emprego, um amor. E aí eu não sei se de fato elas querem caminhar na jornada da bruxaria. Às vezes elas só querem contratar um serviço. E você? O que é que você busca? Porque a bruxaria em si não é a bruxaria. Elas são as bruxarias. Existem muitas formas de você vivenciar essa realidade. Existem muitas maneiras de você trazer a magia para o seu cotidiano. E justamente por existir tantas possibilidades, que antes de você de fato querer caminhar, você precisa fazer um planejamento em qualquer aspecto da sua vida. Você precisa se conhecer. Por mais que a gente busque muitas vezes a bruxaria para ver transformações físicas no nosso cotidiano, a primeira transformação que a bruxaria atua é dentro de nós mesmos. Então a primeira dica que eu acho interessante, ou na verdade essencial para todo mundo que deseja caminhar com a magia, é sempre se perguntar: o porquê que eu faço isso? Por que eu estou aqui? Por que dentro de uma infinidade de coisas que eu posso fazer no meu cotidiano, eu quero pesquisar sobre bruxaria no YouTube? O que é que me chama e o que é que me alimenta? É um exercício repetitivo, redundante, mas que é necessário ser feito. Seja você iniciante, como diz o título da série, ou você é uma pessoa que busca bruxaria há 15 anos, desde seus 12, por exemplo. Esse é um questionamento que deve ser feito sempre. A bruxaria ela é um conhecimento vivo, que atravessou gerações. Ela é uma família de conhecimentos e que se transforma com o tempo. Então, a todo momento, você tem que estar reavaliando e revalidando as suas certezas, as suas vontades. E aí, além de identificar o porquê que você sente esse chamado, se de fato é um chamado, eu lhe pergunto: o que para você é ser bruxa? Muitas vezes, o desejo de ser bruxa é uma sedução, que vem pelo filme, como eu comentei, ou por um ideário do que é ser bruxa. E aí, de fato, você sabe o que é ser bruxa? Mais uma vez, eu repito que não existe uma fórmula que define a bruxa. Mas a gente pode concordar que ser uma bruxa
é um estado que carrega consigo responsabilidades, né? A figura da bruxa, ela atravessou eras, ela tem ali uma responsabilidade histórica, política. E aí, de fato, o que é ser uma bruxa para você? A bruxaria, ela pode ser um caminho de fé, religioso. Você pode buscar a bruxaria para cultuar os deuses antigos, e isso vai pedir de você muito estudo, muita entrega, muita paixão pelo folclore. Ou você vai buscar a bruxaria para saber mais sobre as estrelas, sobre as pedras, sobre os incensos, e isso vai pedir de você ainda mais estudos. Você pode buscar a bruxaria simplesmente para cultuar a natureza, a grande mãe, e cultivar a terra e trazer esse desejo da sua fé pela terra associado às suas pautas políticas de meio ambiente. Você pode fazer tudo isso em conjunto. A única coisa que você não pode, e aí eu tenho segurança em dizer que você não pode, é se jogar num estudo que você encontra numa rede social ou se jogar a praticar coisas sem saber o porquê. Por que você quer esse caminho? Por que você quer ser bruxa? E o que é para você este caminho? E o que é para você ser bruxa? É preciso muita responsabilidade. Isso eu digo justamente para que a bruxaria, ela primeiro não seja deturpada por nós mesmos, assim como já é pelos outros, para que a gente não compactue com a ideia ilusória de que a bruxaria é algo fantasioso, para que a gente não mais atrapalhe do que ajude essa comunidade que cresce muito lentamente. A bruxaria, por mais que no Brasil ela tenha ancestralidade também, a bruxaria moderna já tem aí algumas décadas, ainda assim ela é muito infantilizada por um aspecto e muito desacreditada por outro. Então todos esses questionamentos que eu coloco para você agora, você deve fazer antes de iniciar essa jornada. Busque a história da bruxaria, busque simbologias da bruxaria, sejam aquelas que constroem uma imagem positivista da bruxa ou aquelas que também negligenciam essa imagem. É preciso que a gente conheça a história. Busque compreender o que é dito sobre as bruxas na mídia, o que é dito sobre as bruxas na literatura, e busque principalmente nos livros, em fontes históricas, confiáveis. Por mais que você tenha caído aqui no meu vídeo, no YouTube, eu digo para você, não fique no YouTube se você ainda não iniciou essa jornada. Ou pelo menos não fique só no YouTube. Complemente o que você vê no YouTube, o que você vai encontrar nos grupos do Facebook, com livros clássicos, por exemplo. A ideia é que você tenha autonomia de ler as fontes originais, quem foram os primeiros autores, os primeiros pesquisadores a falar de bruxaria, para que você, ao identificar a fonte, entre aspas, primeira, porque uma origem nunca é certa, mas para que você consiga ler diretamente daqueles que primeiro escreveram e desenvolva sozinha uma percepção do que é a bruxaria. Quando a gente vai direto para um grupo do Facebook, ou para vídeos tão curtos no TikTok, por exemplo, ou somente em posts do Instagram, a gente recebe um conteúdo que já foi decodificado para a gente. É mais fácil, e isso é sintomático da nossa contemporaneidade, receber conteúdos já codificados, mas a bruxaria ela é um conhecimento profundo. Para que a gente vivencie a bruxaria de forma profunda dentro de nós, nós precisamos mergulhar de verdade nesse estudo e nesse conhecimento. Então sim, você pode, claro, pegar receitas prontas na internet de forma muito breve, tentar executá-las em casa. A prática, o exercício também é inerente aos estudos da bruxaria. Mas você não precisa parar aí. Você precisa ir além. Você precisa fazer tudo o que você puder. Leia livros, veja vídeos, mas faça as duas coisas em sintonia. Mais uma vez eu repito, o que você não pode deixar de fazer é simplesmente executar receitas sem compreender os propósitos e os porquês, sem necessariamente compreender o papel político da bruxaria, seja você uma pessoa que busca bruxaria por fé ou por ofício. A gente precisa ter o conhecimento mais amplo que a gente puder. E pode ser uma mensagem difícil se você for muito jovem e está querendo dar os seus primeiros passos. Não digo que você leia todos os livros do universo, mas que pouco a pouco, um livro por ano,
Você encontra um PDF na internet que seja e vai lendo de pouquinho a pouquinho. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo uma pasta com alguns livros que foram fundantes do que a gente conhece como bruxaria moderna, para que você comece a ler. E a minha dica imediata é que você não execute receitas rápidas ou sem contexto que você encontra em grupos do Facebook ou em vídeos de TikTok. Pelo menos nesse primeiro momento. Você não será uma bruxa de imediato. Você não vai desvendar todas as trilhas dessa caminhada de imediato também. Isso significa ser responsável consigo, com a sua sanidade, com a sua saúde física e mental. A bruxaria, como toda religião, suga de nós energia, suga de nós tempo, dedicação, concentração. E para que você se despenda a mergulhar de fato nesse exercício que é tão duradouro, você precisa saber por quê. Então todo esse vídeo, na verdade, ele se resume em uma pergunta. Eu quero que você se pergunte, por que você quer ser bruxa? Se você não tem uma resposta, leia mais. Que essas leituras vão trazer para você argumentos, pensamentos, embasamento, compreendendo um pouquinho mais da história, como a bruxaria chega no Brasil, como ela se difunde pelo mundo nessa perspectiva moderna. Você vai começando a desvendar as camadas do que significa ser uma bruxa, e aí você vai vendo se isso faz sentido para você. Fazer as coisas por fazer talvez não seja a primeira opção ideal. Reflita, pense, questione. A bruxaria, por mais que ela seja um conhecimento do mundo, ela habita dentro de nós. É um processo que nos transforma em primeiro momento. Então todo esse processo de autoquestionamento, ele é mais do que essencial. E eu já digo que já é um processo mágico. Para a gente poder moldar o mundo, a gente primeiro precisa moldar a si mesmo. Então conhece a ti mesmo e assim conhecerá os deuses e as estrelas. Vamos encerrar com uma citação de Starhawk, que em Dança Cósmica das Feiticeiras diz: a bruxaria sempre foi uma religião de poesia, não de teologia. Os mitos, as lendas e os ensinamentos são compreendidos como metáforas daquilo que não pode ser dito, a realidade absoluta que as nossas mentes limitadas jamais conseguem aprender completamente.